Olá a todos da Escola da Manhã, aqueles que nos acompanham. Vamos dar sequência às palavras do Senhor Jesus Cristo utilizadas no Evangelho de João. Eu sou. E hoje nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo se apresentando como um bom pastor. Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo de número 10, os versículos de número 1 até o versículo de número 18. Assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Então aqui nós temos as palavras do Senhor Jesus Cristo, sobre ele ser o bom pastor, o que revela nessa passagem o seu caráter e o amor dele pelo seu povo. O Senhor Jesus Cristo aqui se apresenta como um bom pastor, como aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E essa figura que o Senhor escolhe para representar a si mesmo, ela é uma figura que desfaz muito daquilo que nós pensamos a respeito de Cristo. Nós pensamos, ou nós chegamos a uma época do ano, estamos próximos, onde as pessoas de forma indevida usam imagens do Senhor Jesus Cristo e usam imagens até que não representam quem de fato ele foi, porque a figura do Senhor Jesus Cristo, ou a sua pessoa, que nós não podemos representá-la ou transmitir através de uma imagem, nem muito menos o seu caráter, aquilo que ele veio realizar, senão através das Escrituras. Não é de uma pessoa frágil, de uma pessoa fraca, mas o Senhor usa a figura de um pastor, porque os pastores eram fortes, eles eram resistentes mais do que qualquer outro trabalhador do Oriente, da época. Então ele representa a si mesmo como Filho de Deus, um homem forte, um homem plenamente habilitado para vir e buscar as almas que estavam perdidas. A figura de um pastor tem dois aspectos maravilhosos. Numa, nós podemos ver esse aspecto de ele ter vindo ao mundo para resgatar as suas ovelhas, para cuidar delas, para tratar as suas feridas,
e para livrá-las das mãos do lobo e do leão. A figura também ela incute em nossa mente o amor terno do Senhor Jesus Cristo, que esse amor terno ele não está desassociado à sua justiça, à sua retidão, ao seu poder. Por isso, nós não devemos tratar as palavras do Senhor Jesus Cristo como meras palavras, mas nós devemos entender esses dois aspectos do seu caráter, da sua obra. Ele veio como Salvador, com um coração terno e gracioso para curar, para salvar, para resgatar as suas ovelhas, mas também representa o seu caráter justo, reto e o seu poder, e de que nós de fato devemos nos reconciliar com Ele. A Bíblia nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para condenar o mundo. O Senhor Jesus Cristo ele foi enviado pelo Pai como um pastor à procura de suas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo, quando viu a multidão, ele sentiu grande compaixão delas como ovelhas que não tinham pastor. Então nós podemos olhar por aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, e quando esse relato no Evangelho de João, ele identifica aqueles que recebem o chamado, ou respondem o chamado como ovelhas. O que essas ovelhas elas tinham? Como essas ovelhas estavam? E como elas sobreviveriam sem a guia, a condução, a proteção do seu pastor? Primeiro, as ovelhas estavam perdidas. Elas precisam de um pastor para guiá-las, para direcioná-las, para protegê-las dos perigos de animais ferozes. Assim é a vida daquele que ainda não foi ao Senhor, que ainda não foi agregado ao seu rebanho. Nossas vidas correm perigo. Nós vagueamos sem direção, sem propósito. As ovelhas muitas vezes elas também ficam famintas. Elas dependem do pastor para conduzi-las aos vastos pastos verdejantes. Elas não tinham um mapa, bússola ou não qualquer suprimento. Elas dependiam do seu pastor. Assim o Senhor nos encontra fracos, famintos, e Ele nos alimenta, Ele nos guia, e Ele nos protege. Essas ovelhas também ficavam muitas vezes doentes, caíam em algum perigo, quebravam uma pata e necessitavam do cuidado do seu pastor, necessitavam do seu resgate e também do seu cuidado. E elas também ficavam machucadas, feridas, pois eram criaturas tolas que facilmente se extraviavam, facilmente escorregavam para despenhadeiros, facilmente caíam, facilmente eram atingidas por tragédias. E então nós podemos ver aqui o amor e a grande misericórdia do Senhor Jesus Cristo, de quem nós precisamos para nos proteger, para nos guiar, para nos preservar. E essas ovelhas eram muitas vezes devoradas. Constantemente no Oriente Médio, elas eram atacadas por feras selvagens, por ladrões, por lobos. Então elas precisavam do pastor com o seu cajado, com a sua força, para protegerem a elas dos perigos. O Senhor Jesus também, Ele nos protege dos inimigos da alma, daqueles que nos machucam, daqueles que nos enganam. Ele está disposto a, se nós o seguirmos, a dar-nos a vida eterna, e de que nós passaremos de um estado que nós nos encontrávamos para um estado na qual nós seremos conduzidos e guiados por Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele se identifica nessa passagem como um bom pastor. Ele não somente é um pastor, mas Ele é um bom pastor. Se nós pertencemos a Cristo, neste mundo nós experimentaremos então a sua bondade. E aqui nós podemos também extrair uma ilustração preciosa a respeito desta figura do fato do Senhor Jesus Cristo ser um bom pastor. O que nós aprendemos através disso? Que o Senhor Jesus Cristo é dedicado às suas ovelhas.
o Senhor Jesus Cristo, Ele não hesitou em deixar o seu lar, em deixar a sua glória, em vir morrer neste mundo para resgatar os seus, as suas ovelhas. E também, algumas vezes, quando as feras selvagens atacam as ovelhas, o pastor ele está preparado para arriscar a sua própria vida para proteger as ovelhas. Nós vemos Davi, quando diz a Saul, quando ele vai lutar com Golias, ele diz que muitas vezes ele lutou com o urso, com o leão, muitas vezes ele colocou a sua vida em perigo, ele arriscou a sua própria vida para salvar as ovelhas do seu rebanho. Existem muitas pessoas, né, que o Senhor Jesus Cristo descreve aqui como mercenários, como ladrões, e que fogem diante do perigo, porque eles não têm um amor pelas ovelhas. Jesus se referia aos líderes de Israel da época, em que não tinham um amor pelas pessoas, por aqueles que andavam sedentos pela palavra, por aqueles que estavam perdidos. O Senhor Jesus Cristo, todavia, Ele dispôs a dar a sua própria vida para nos resgatar do pecado e da condenação eterna. Só Ele poderia nos resgatar do pecado, da morte e do inferno. E Ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, voluntariamente. Então nós temos essas figuras que ilustram um terno e grande amor do Senhor Jesus Cristo pelas suas ovelhas, mas que também mostram o seu caráter, o seu poder e a sua disposição de nos salvar e de vir a este mundo. Todavia, você, sabendo essas verdades, é necessário que você ouça o chamado do pastor. Nós já aprendemos que as ovelhas precisam de um pastor. E também vimos como um bom pastor age. Mas como poderiam as ovelhas perdidas encontrar o seu pastor? Como poderiam voltar se estavam perdidas? O Senhor Jesus Cristo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Filho do Homem, ele veio, ele nos encontra. E quando estamos longe dele, até mesmo o mais esquecido que nós tenhamos esquecido dele, do Criador, ele nos vê e nos chama. O Senhor nos chama pessoalmente através da mensagem do Evangelho. Aqueles que respondem à mensagem do Evangelho automaticamente recebem dele a vida eterna, o perdão dos seus pecados. Quando nós respondemos, nós vimos que essas ovelhas ouviram a voz do seu pastor, ele as chamou-as para fora e elas o seguiram. Quando nós respondemos ao chamado do Senhor Jesus Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados e de que Ele morreu por nós, nós passamos a conhecê-lo, nós passamos a conhecer a sua voz, a palavra, nós experimentamos o seu cuidado, o seu poder, e nós passamos então a segui-lo, a agradá-lo, nós passamos a ter então uma nova vida, uma vida que o Senhor Jesus Cristo descreve aqui como vida abundante, uma vida feliz, uma vida debaixo da sua orientação, do seu cuidado. Se o Senhor fizer de você um crente, será assim também com você. Você será cuidado, você terá uma nova vida, você desfrutará da sua direção de felicidade plena, e o Senhor Jesus Cristo te guiará até o fim, até o lar celestial. Mas para que isto aconteça, nós precisamos entender que nós estamos perdidos, que nós estamos à mercê do inimigo das nossas almas. Nós estamos machucados, feridos pelo pecado. E a menos que nós respondamos o chamado dele no Evangelho, a nos arrependermos, a entregarmos as nossas vidas em suas mãos, nós estaremos perdidos para sempre. Nós seremos condenados
Na realidade, as Escrituras dizem que quem não crê nele, quem não respondeu o seu chamado, já está condenado. E o interessante e o maravilhoso é que o Senhor Jesus Cristo diz que ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Que palavra preciosa! Como um bom pastor que deixou o céu para resgatar as suas ovelhas, ele veio ao mundo para salvar. Agora, se eu rejeitar o Evangelho da graça, se eu rejeitar o seu chamado, como eu vou escapar de tão grande condenação? O autor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Nós seremos eternamente perdidos, porque o pecado, ele nos desviou, ele nos afastou, ele nos alienou de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nós pecamos e nós necessitamos ser levados de volta a Deus, mas nós precisamos responder o seu chamado. O seu chamado, ele inclui o arrependimento de pecados. É necessário que nós entendamos contra quem nós pecamos, como disse Davi: contra ti somente pequei. É necessário que nós nos dirijamos a Deus em genuíno arrependimento, em sincera busca de perdão diante da sua presença, e confiando nos méritos e na graça de Deus, na sua misericórdia para nos salvar. Não é necessário que você use de grandes argumentos, que você conheça toda a Escritura, mas é necessário que você entenda que você está perdido, que você está machucado pelo pecado e que muitas vezes de forma diferente de ovelhas que se regozijavam quando ouviam a voz do seu pastor e ele as salvava de algum perigo, muitas vezes nós queremos continuar na perdição. Queremos continuar sendo machucados, feridos pelo pecado, por este mundo. Queremos continuar a sermos iludidos, mas é necessário que as vendas sejam retiradas dos nossos olhos, nós vejamos de fato o nosso estado, para que de fato nós ouçamos a voz do Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho e o sigamos e assim desfrutemos da vida eterna e do seu cuidado. O Senhor Jesus Cristo, ele diz essas preciosas palavras aqui: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele diz no versículo 10, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Esta é a vida que o Senhor Jesus Cristo oferece. Não é uma vida incompleta, não é uma vida qualquer, mas é vida eterna, vida com abundância. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quem tem maior amor do que esse? Quem pode dar a sua própria vida para resgatar aquele que se perdeu, o pecador? Não é um anjo, não é um homem do mais alto escalão, mas é o Filho de Deus sem pecado que deu a sua vida para nos resgatar, para nos redimir. Se tão somente eu for a Ele, se tão somente eu buscar com todo o meu coração. Que Deus abençoe a sua palavra, o seu coração, a sua mente.